Minerais formadores de rochas. 90% das rochas contém quartzo, feldspatos, piroxênios, biotita, hornblenda, olivina e zircão. Todos esses minerais formadores de 90% das rochas contêm sílica e são chamados de silicatos. Os 10% restantes das rochas podem ser formadas por um único mineral, como o calcário, calcita ou dolomita, ou ainda comporem fases sulfetadas dentro das rochas, como a pirita, calcopirita e outros, ou ainda formarem corpos de óxidos como a hematita, magnetita, manganês, casterita, entre outros óxidos. Rochas ricas em feldspatos e quartzo, com ou sem a presença de minerais micáceos, são normalmente classificados como granitos. Se esses minerais se apresentam como cristais muito grandes, são chamados de pegmatitos. Rochas ricas em minerais magnesianos, como hornblenda, piroxênios e olivinas, são chamadas de rochas básicas, como o basalto, o diabásio e o gabbro. Tanto o granito quanto as rochas básicas são rochas magmáticas. Uma vez formadas e se sofrerem ação de pressão e temperatura, podem ter seus minerais deformados, estirados ou alterados, formando as rochas metamórficas. O processo superficial de erosão dessas rochas produz sedimentos que se acumulam em bacias sedimentares e formam as rochas sedimentares. Como vimos, poucos são os minerais mais abundantes formadores de rochas. No entanto, existem mais de 4.000 minerais diferentes catalogados e muitos ainda podem ser descobertos à medida que estudos mineralógicos são realizados. Esses mais de 4.000 minerais são divididos em 12 classes, sendo os silicatos a classe predominante. São essas classes: elementos nativos, como o ouro, o carvão mineral, o próprio diamante; os sulfetos, como a pirita, a galena; os sulfossais, como a bornita; os óxidos, como a casterita, hematita, magnetita; os hidróxidos, como a gipsita, a brucita, a goetita, limonita, a bauxita, psilomelano; os haletos, como o próprio sal de cozinha, a halita; os carbonatos, como a calcita, a dolomita; os nitratos, como a nitrocalcita e o salitre do Chile; os boratos, como a boracita, o bórax, a kernita; os fosfatos, como a apatita, a minetita, a piromorfita, a turquesa; os tungstatos, como a wolframita, e os silicatos, como já vimos anteriormente. Muitos minerais podem ser utilizados como gemas em joias, outros são minérios metálicos ou não metálicos. Outros ainda podem ser utilizados na construção civil, em medicamentos, em comidas, em papel, em baterias de celular, em produção de energia atômica, na agricultura e em vários outros usos. A dureza é uma importante propriedade dos minerais. É uma forma de identificação e classificação simples que consiste na resistência que o mineral opõe ao ser riscado por um objeto ou outro mineral. Para determinar a dureza do mineral, nós usamos escalas de minerais. Uma delas é a escala de Mohs, que vai do talco com a menor dureza até o diamante com a maior dureza. O talco com a própria unha eu consigo riscar. Aqui é um gipso, também com a unha, já com um pouco mais de dificuldade eu consigo riscar. Aqui eu tenho uma calcita, eu não consigo riscar com a unha, mas eu consigo riscar com um canivete. Aqui eu tenho uma cianita, a dureza dela é 5, nessa
direção. Acaba fazendo um risco bem forte nessa direção. A cor do traço do mineral é a cor do risco de um mineral esfregado sobre placa de porcelana branca e que equivale aproximadamente à cor do mineral reduzido a pó. O traço do mineral pode ser bem diferente em intensidade, principalmente da cor natural do mesmo mineral. Estou aqui com 4 minerais, onde eu farei o teste do traço. Este aqui, riscando em uma superfície áspera, branca, me mostra um traço preto. Este aqui, riscando na mesma superfície, já me deu um traço marrom avermelhado, parecendo mancha de sangue. Este outro mineral me deixa uma marca da cor cinza chumbo. E este outro mineral também me risca com uma cor puxando para o vermelho sangue. Alguns minerais apresentam reação química quando expostos ao ácido muriático ou clorídrico, dissolvido em 10:1. Vamos ver como que é a reação em cada um dos minerais. Aqui eu tenho um pedaço de talco, o ácido não tem nenhuma reação. Aqui uma gipsita também não apresenta nenhuma reação. Aqui um feldspato, o ácido também não apresenta nenhuma reação. O quartzo, o ácido também não apresenta reação. Agora eu vou pegar aqui uma calcita verde, que é um carbonato, e vou colocar o ácido. Ele apresenta reação, vai ver ele borbulhando. Aqui um outro mineral vermelho, que é uma calcita, vou colocar ácido. Mais uma vez ele apresenta reação. Portanto, usamos ácido para distinguir principalmente carbonatos de outros minerais. Magnetismo é o nome dado aos fenômenos de atração e repulsão que são observados entre alguns objetos. Alguns minerais, como a magnetita e a pirrotita, apresentam ferromagnetismo, ou seja, podem ser atraídos por materiais chamados ímãs. Alguns minerais são fortemente magnéticos, como a magnetita. Mas mesmo a magnetita, nós temos aqui um cristalzinho, ele é um cristal bipiramidal de magnetita, porém perdeu o magnetismo, ele não apresenta mais magnetismo. Algumas rochas, como essa aqui, que é uma rocha ultra básica, apresentam minerais que são levemente magnetizados, como a ilmenita, por exemplo. Então, na hora que nós encostamos o ímã com cuidado aqui, a gente observa que o próprio ímã faz alguns movimentos. Clivagem em mineralogia é a tendência de minerais se romperem ao longo de planos paralelos. A clivagem ocorre porque o mineral possui ligações entre os átomos mais fracas em direções específicas, fazendo com que o mineral quebre preferencialmente nestas direções. Alguns minerais têm a clivagem perfeita, como é o caso da calcita e da muscovita ou das micas em geral. Então, numa calcita, por exemplo, na hora que eu quebro o mineral, ele me apresenta as mesmas formas de onde ele foi quebrado. A calcita apresenta um plano, 2 planos e 3 planos de clivagem, clivagens perfeitas. As micas, como a muscovita ou a lepidolita, apresentam um plano de clivagem. Alguns minerais têm cor variável, minerais alocromáticos, mas outros têm sempre a mesma cor, minerais idiocromáticos, e isso ajuda muito na identificação. Por exemplo, a pirita é sempre amarela e a malaquita sempre verde. A cor pode ser diagnóstico de identificação do mineral, porém é sempre bom observar outras propriedades dos minerais. Minerais têm sempre a mesma cor, a pirita amarela e a malaquita, que é verde. Minerais com cores diferentes, mas sempre o mesmo mineral. A calcita
esverdeada, a calcita laranja e a calcita transparente. Ou o quartzo, que tem uma variedade enorme de cores, como o cristal transparente, a obsidiana preta, o quartzo rosado, o quartzo azulado, o quartzo esverdeado e alguns minerais com a mesma cor, porém diferentes. Por exemplo, aqui a ametista roxa, a fluorita, que é roxa também, e uma mica chamada lepidolita, que também é roxa. Quem vai gritar primeiro? Quem? O grito que afrouxa em desespero, o peito que parte a voz do trovão.